Um dos anúncios é para nós orarmos essa semana, porque o pré-contrato já saiu do terreno, e então para nós orar, que dê tudo certo essa semana, eles saem em análise, né, dos advogados, para que a igreja possa ser dirigida para assinar o contrato, para começar a construir a igreja, né? Então eu creio que Deus está no negócio, Deus vai nos abençoar, nos honrar. É uma batalha, mais uma batalha que Deus está na frente, tá certo? A outra anúncio que o pastor me pediu é que vai ter lá em Biguaçu, na Igreja Batista, o pastor fez um convite, né, para que todos aqueles que possam ir, eu acho que o pastor vai falar os detalhes sobre como nós vamos nos encontrar. Vai ser o culto do amigo, vai ser nesse próximo sábado, dia 1º. Tá? Não é do inimigo, é do amigo. Então vai ter o culto do amigo, vai ser dia 1º, 7 às 19 horas lá. Então acho que o pastor vai orientar aí durante a semana, ele vai chegar segunda-feira, né? E vai nos falar como nós vamos encontrar. Provavelmente vamos fazer um mutirão de quem tem carro para nós nos ajudarmos para ir para lá, tá? Para nós ajudar a igreja. Eu acho muito interessante nós fazer um esforço, quem puder ir, né? Porque eles, quando nós temos um evento, o pessoal vem de lá para nos ajudar também, né? E agora, quando nós fazemos a inauguração, provavelmente esse povo vai vir tudo de lá para nos ajudar. Então é algo muito bonito, até porque nós temos feito união, né, irmãos? Então é algo também para nós conhecer mais a família do Senhor Deus. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, eu quero falar uma palavra de Deus para vocês. Na quinta-feira agora, nós nos reunimos. Toda quinta-feira, às terça-feiras tem sido as orações das mulheres, né? As mulheres que podem orar, se ajudam, elas estão orando, né? Tem sido uma bênção, elas têm abençoado. Tem feito a intercalação por enquanto na casa de cada irmã, né? E nas orações dos homens é a mesma coisa. Essa quinta-feira nós nos reunimos aqui na casa do Lauro. Hoje ele não pôde estar aqui, nós oramos na casa dele. Nós não estávamos muito, porque estávamos muitos irmãos com alguns trabalhos, a gente entende, mas graças a Deus que é um horário que eu tenho conseguido ir, né? Quando eu não tenho nenhuma ocupação. E nessa quinta-feira, estava eu, o Cadu, o Laurence e o Marcos. Nós estávamos ali orando. E o Cadu me deu uma palavra que falou muito comigo, essa palavra, que é lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem tem a sua Bíblia pode abrir por gentileza. Essa palavra ela falou muito comigo, ela tocou no meu coração. O pastor tinha me avisado para dar uma palavra hoje e eu estava orando a Deus e essa palavra me inquietou nesse dia. E ela falou muito comigo, tá? Ela falou comigo porque através dessa palavra ela também luta o meu eu. A gente tem o nosso eu e o nosso maior inimigo é o nosso eu, né? Então isso também trabalhou dentro de mim, né? Então eu quero ler com os irmãos Lucas, né? Capítulo 10 e versículo 38, tá? Vamos ler. Vou só pegar aqui. Todos acharam que tem a Bíblia? Sim. Então eu vou ler para vocês. Marta e Maria. O versículo 38 diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, recebeu em sua casa. Recebeu os discípulos de Jesus, tá? Essa mulher recebeu a visita de Jesus, tá? Ela recebeu, ela convidou Jesus para essa mulher. E tinha uma irmã chamada Maria, e qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Olha só, as duas irmãs. Uma sentou com Jesus. Marta era a anfitriã da visita. Marta, porém, andava, olha só, Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Aproximou-se e disse-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe para que me ajude. Ou seja, Jesus era uma visita, foi convidado por ela, estava sentado, e a Marta, que era anfitriã, ela simplesmente ignorou a visita e começou a fazer a sua tarefa. E ainda chegou a Jesus e tomou satisfação, porque a irmã dela, que também era a segunda anfitriã, estava sentada aprendendo a palavra e não estava ajudando ela. Isso já se chama o quê? Uma falta de educação, né? Respondeu Jesus a Marta: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Terceira coisa, primeiro o autor escreve que Marta estava distraída. Na resposta de Jesus, Jesus dá um diagnóstico para Marta e diz: Marta, tu está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E Jesus responde mais para ele assim: mas uma só é necessária.
e Maria escolheu a boa parte que não vai ser retirada. O que acontece, irmãos? Essa palavra, ela falou muito comigo. Porque Jesus, ele foi até Betânia. Lá em Betânia tinha uma casa que a dona era Marta. A Bíblia diz que Marta recebeu. Então a casa era de Marta. Maria morava com ela. E quando nós recebemos alguém, que nós somos anfitriões, que nós temos um jantar, um almoço, o que nós fizemos? A gente arruma a nossa casa, está desbagunçada ou suja, a gente vai lá e limpa a casa, a gente prepara um bom almoço, um melhor, quando a gente gosta daquela pessoa, e a gente recebe, dá atenção para aquela pessoa. A gente tenta oferecer o que nós temos de melhor para aquela visita, que se sinta bem, para que um dia ela retribua para você, e para que você seja uma pessoa bem amável para aquela pessoa. Mas Marta, como dona da casa, o que aconteceu? Jesus entra na casa dela, se assenta, as pessoas sentam ao redor de Jesus, irmã de Marta senta para aprender a palavra do Senhor, mas Marta, sendo a anfitriã, o que ela faz? Ela começa a fazer tarefas. Em vez de ela dar atenção para a visita, ela começa a se dispersar. E aquilo que ela está fazendo, ela fica tão inquieta, que ela pega, vai lá e tira satisfação com a sua visita, dizendo que a irmã dela tem que ajudar. O que significa isso, irmão? É algo totalmente fora de controle. É totalmente uma pessoa que está totalmente fora da presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando o autor diz ali no versículo 40, que diz assim, ó: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximou-se do Senhor. Não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz depois que me ajude. O que é uma pessoa distraída, irmão? O que é uma pessoa distraída? Vamos ver. Distraída significa, o autor ele fez questão de dizer, Marta andava distraída. Ele frisa distração. O que é uma pessoa distraída? Uma pessoa distraída é uma pessoa ausente, é uma pessoa desatenta, é uma pessoa descuidada, é uma pessoa desleixada, é uma pessoa desligada, esquecida, negligente, é uma pessoa recalcada e relaxada. Presta bem atenção uma coisa para ti. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 2,4, que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, nós estamos num mundo moderno. A Bíblia diz o seguinte, lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa palavra, quando Jesus disse que tem que ser pregado para todo o mundo, a Bíblia diz que os homens vão ser indesculpáveis. Sabe por que eles vão ser indesculpáveis? Porque a Bíblia diz que todo o homem será pregado o Evangelho. Ninguém vai deixar de ser pregado o Evangelho. Amém. Porque naquele dia do julgamento, ninguém vai poder dizer assim, ó, eu não tive oportunidade. A Bíblia chega a dizer em Romanos que nem até a natureza, ela testifica de Deus. Amém. Então assim, hoje nós temos a tecnologia, até os países proibidos, eles estão sendo pregados a palavra de Deus. A Coreia do Norte é um dos lugares onde mais cresce a igreja, onde é proibida, onde existe hoje cristãos condenados a vida inteira na prisão, com crianças, famílias inteiras com crianças são condenadas, porque eles aceitaram Jesus, e lá é um regime que não se pode adorar a Deus, mas existe uma igreja escondida que está seguindo a Cristo. Em todos os lugares, as igrejas, existem missionários, aonde lá no Oriente Médio é proibido pregar, lá existe um missionário escondido pregando a palavra de Deus. Então ninguém vai ter desculpa que não vai ter problema para ser pregada a palavra. Mas dito isto, aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar aqui, quando Jesus ele entra na tua casa, ele entra na tua vida, quantos de nós hoje estamos distraídos da presença de Deus? Quantos de nós estamos distraídos na presença de Deus? Eu quero que o Paulo, por gentileza, abra para mim lá em Mateus, capítulo 16, versículo 17, e leia para mim, por gentileza. Porque quando Jesus está na nossa vida,
Quantos de nós estamos distraídos e não estamos vendo e ouvindo o que Deus está ensinando? Quando achar, Paulo, pode ler para mim, por gentileza. Mateus, capítulo 11, versículo 16 e 17. 11? Capítulo 11. Mateus 11, 17. 11, 16 e 17. Fechou? Tá. Capítulo 11, versículos 16 e 17. Mateus. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos e lamentações e não prestastes. Vocês estão entendendo? Não pranteaste. Vocês estão entendendo o que é o Evangelho de hoje em dia? Jesus está a palavra está sendo pregada para o mundo inteiro. Está sendo pregada. Ela está sendo anunciada. E o que o Senhor falou ali? É como meninos que estão numa praça dançando e tocando flauta e não dançam com eles, não aplaudem eles. Quantos de nós estamos aqui nessa manhã que Deus tem um plano na nossa vida, que Deus tem algo maior com nós, que Deus tem algo muito maior com a tua família, com teus filhos, e o Senhor está dizendo assim, ó, aqui está a mesa para ti ser uma bênção, para ti ser uma pessoa abençoada, e o Senhor coloca na tua frente, e tu não vai até o encontro do Senhor. Presta atenção que Jesus estava sentado dentro da casa de Marta, pregando, ensinando, falando do amor, falando o que é verdade, o que é sério. E Marta, vamos, sei lá, aqui uma sala de um povo, e ela do lado, e ela não prestava atenção no que o Senhor falava. Quantos de nós, muitas vezes, nós temos oportunidades e não aproveitamos? Olha o que o autor falou ali, é como meninos que estão dançando, tocando flauta numa praça. E ninguém vai lá aplaude, ninguém dança, ninguém toca, ninguém faz nada. E estão vendo o que está acontecendo. E estão distraídos. E é por isso que o autor disse distraído. Muitas vezes está do teu lado o problema. E como você está morto espiritual, você não vê aquilo que tem que ser quebrado. Muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo do teu lado. Muitas vezes o teu filho está sofrendo. Muitas vezes a tua filha está sofrendo. Muitas vezes a tua esposa e a tua esposa estão sofrendo. E você está distraído. Você não enxerga o que aconteceu dentro dele. Porque Jesus está ensinando na tua sala. E tu está preocupado em fazer outras coisas. Tu quer ver uma coisa? Presta atenção. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: ninguém que milita, aquele que serve, aquele que está servindo, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que significa isso, irmão? Quantos de nós, com a nossa distração, nós nos embaraçamos na nossa vida e nós ficamos atados, algemados, ilhados e não temos força para seguir a Deus? Quantas pessoas são embaraçadas na vida? Quantas pessoas não têm força de orar ao Senhor, de ler uma palavra, de vir na igreja, de fazer parte da comunhão dos irmãos, porque elas são embaraçadas? Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Eu sempre digo assim, ó, se tu não quer, pelo menos não evite que a tua família sirva a Deus, teus filhos, porque muitas vezes a tua responsabilidade vai levar o teu filho, a tua esposa, teu esposo, teu tio, tua tia, tua avó, tua mãe para o inferno, porque tu não tomou atitude. Quer ver uma coisa? Nós estávamos pregando a palavra com uma família, e essa família estava mudando a vida dela. E de repente, aquele marido achou que ele tinha que trabalhar mais, porque ele tinha que fazer mais, ganhar mais. E o que aconteceu?
Ele conseguiu um emprego de manhã e de tarde, domingo a domingo. A última vez que eu falei, eu e minha esposa com a esposa dele, a esposa sentou na mesa e disse assim: eu quero tomar uma garrafa de vinho porque eu estou precisando, porque a minha vida está tudo errada. Por que isso está acontecendo dentro da casa dela, irmãos? Por quê? Porque o marido tomou uma decisão que ele tinha que se embaraçar, como nós vemos ali, e através do embaraço dele, ele perdeu toda a família dele deixou de seguir a Cristo. O que nós vemos ali? Distraído, descuidado, distração, relapso, relaxado, incompetência, porque muitas vezes as nossas decisões nos afastam da paz do verdadeiro Jesus Cristo. Ele está sentado na tua casa, Apocalipse diz assim, ó: eis que estou à porta. Se eu bater na porta e abrir a porta, eu cearei contigo e ele ceará comigo. Glória. Aleluia. Olha só, Jeremias, irmão, quero que abre mim, Paulo. Jeremias 48, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito é aquele que vedar do sangue a sua espada. Continuar? Não, só isso. Só isso? Presta atenção. Maldito o homem que fizer a obra relaxadamente. Maldito o homem que guardar a sua espada. Irmãos, é um exemplo clássico de duas pessoas. Uma sentou à mesa para aprender, a outra conhecia e ainda foi tirar satisfação. Quando nós somos conhecedores, mas nós somos relapso para as coisas de Deus e também para a tua família, o que tu vai trazer para a tua casa, irmão? O que tu vai trazer para a tua casa? Uma maldição. E quando tu guarda a tua espada, o que é a espada? Decisão, a palavra de Deus, vida, é autoridade. Tu vai ser maldito. Por quê? Porque tu vai deixar as coisas acontecer. Sabe quando eu estava vendo uma pregação lá em casa, ouvindo uma pregação lá em casa, o Luciano Subirá, me chamou a atenção para o seguinte: ele disse que o dia que ele foi estudar, ele disse que o privilégio dele foi nascer num lar cristão. Eu, irmão, a Bíblia diz que estive em pecado, mas eu tenho um ciúme santo daqueles que nasceram no lar cristão. Eu queria ter nascido assim, desde menino, seguido a palavra do Senhor desde menino. Eu tenho esse ciúme santo. Me desculpe, mas eu tenho, é um erro que eu tenho, porque, irmãos, eu conheço algumas pessoas que desde o início, elas cresceram e foram educadas no lar cristão. É outro mundo, é outra vida. É algo assim, ó, sobrenatural. Tu vê uma criança sendo educada por Deus, tu vê um lar aonde Deus opera, aonde Deus irmãos, é algo sobrenatural. E eu me lembro que nessa pregação ele falou que quando ele começou a estudar, o papai dele levou ele pela mão até a sala de aula, entrou e disse assim: essa aqui é a tua classe, esses são teus colegas, e aquela ali é a tua professora, tu segue e faz o que é correto. Deu um beijo nele e foi embora. E ele disse que ele seguiu o que o pai dele o ensinou. Mas hoje o que um pai ensina para o filho? Se o pai chegar na frente dos amigos, dar um beijo num filho, ele é por ridículo. Muitas vezes os adolescentes não querem nem que o pai leve até a porta da escola ou busque. Pode estar chovendo, caindo temporal. Não, deixa aqui. É ou não é? E qual é o ensinamento de um pai e de um filho
tu hoje para um filho? Ah, meu filho é pecador. Pega todas. Né? Filha só cuida para não engravidar. Eu estou mentindo ou não? Se tu olhar um adolescente hoje, irmão, me desculpe, eu passei por um adolescente de hipermercado, dá vontade de vomitar do que sai da boca deles. De tanta besteira que eles falam, de tanto palavrão. A cada 10 palavras, 9 é palavrão. E aí, irmãos? Então, o que eu falo para vocês é que maldito o homem que vive relaxadamente guarda a sua espada. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês? Aquele homem e aquela mulher que é distraído, aonde Cristo está presente na tua vida, aonde Cristo entrou dentro da tua casa, quantas vezes o Senhor já tem falado contigo e como você tem vivido perante o Senhor? De que maneira tu está querendo viver? De que maneira você quer ser abençoado? Mas a gente tem que fazer uma retrospectiva. O que eu estou fazendo para Cristo para que eu seja abençoado? Maria sentou aos pés do Senhor para aprender e saber viver. Na outra parte, no versículo 41, Jesus chega e diz para Marta. Eu quero ler de novo para vocês. 10, 41. Quem está com a Bíblia aberta pode abrir e ler comigo. No 41, respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus, ele dá o que é um diagnóstico a Marta, dizendo assim, que está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Porque Marta, ela não escolheu a melhor parte, ela escolheu fazer algo da sua vontade, não seguir a Cristo da maneira que tinha que seguir. Então, o que é uma pessoa, irmãos, ansiosa? É algo que muitas vezes a gente luta, irmão. Eu confesso para vocês que é algo que dentro de mim eu luto bastante sobre a ansiosidade. A ansiosidade é uma coisa que demonstra angústia. Quem é que não foi ansioso na vida? Poucas pessoas que eu conheço podem dizer assim: eu não sou ansioso, eu não fui ansioso, não sou. Mas a ansiosidade é muito preocupação. E para nós viver isso, Jesus chega para Marta e diz assim: Marta, tu está ansiosa, tu está fatigada. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, eu sou uma visita agradável. Sabe aquelas visitas boas que você vem na tua casa? Tem visita que os irmãos vão dizer: eu estou indo, eu estou viajando, não estou aí agora, daqui um ano eu volto. Não é verdade? Não. Tem pessoas que tu vê do outro lado, eu nem quero do lado. Né? Mas tem visitas que tu tem prazer em receber na tua casa. Puxa, tu receber o Senhor, tu receber Jesus na casa. É como tu receber um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo que chega na tua casa e abençoa a tua casa. Que tu fica feliz, ele leva a cura para a tua casa, ele leva a paz para a tua casa. Ele não leva fofoca, intriga, ele leva a palavra da verdade em si, ele leva Jesus para a tua casa. E Jesus, ele pega e fala: Marta, eu estou ansiosa, Marta. E eu fico com uma palavra sobre a ansiosidade e a preocupação. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou. Eu confesso para vocês que essa palavra ela falou e fala muito comigo, porque para mim também é difícil, irmão. Para quem não é difícil? Principalmente para o homem. Qual é o homem que trabalha, que não se preocupa em manter a sua família? Qual é a mulher que não quer se preocupar em manter algo melhor? Só que muitas vezes a nossa ansiosidade nos faz olhar a Deus. E lá em Tiago diz que o homem sem fé é como a onda do mar, que ela vai e volta duvidosa. O que acontece quando nós tornamos ansiosos? Nós somos homens duvidosos, sem fé, e não estamos agradando a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível a Deus. Então você não está agradando a Deus, a tua ansiosidade está desagradando a Deus. Quantas vezes a gente, eu, desagradou a Deus por causa do nervosismo, da ansiosidade, por quê? Porque eu não confio em Deus.
E uma palavra que eu acho tão linda que Jesus fala sobre nós, sobre isso, irmãos, é em Mateus. Se você quiser ler e acompanhar comigo, capítulo 6, versículo 19 a 34. Eu vou ler com calma para que todos vocês possam entender. Diz assim, ó. O título diz assim, ó: o tesouro no céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não quer dizer que você não pode trabalhar sem bem sucedido. O que o autor quer dizer é que você não pode ser apegado naquilo que te afasta do Senhor. Mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Ou seja, coloque toda a tua confiança em Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Aonde está o teu coração essa noite, essa manhã? Onde é que está o teu coração? Teu coração está onde? A Bíblia diz, lá em Hebreus 4:12, que o Senhor, a palavra de Deus, ela é apta, é que nem uma palavra de dois gumes, ela é apta, ela divide, né, a alma, e ela é apta para intercessões do coração. Ela vai lá dentro do teu escondido, do teu oculto, aonde está se tu tem maldade, se tu é malicioso, se tu é uma pessoa que planeja o mal, Deus está lá dentro do teu coração vendo isso. Se tu é falso, tu é mentiroso, tu é enganador, tu é injuriador, fofoqueiro, intrigueiro, malicioso, Deus está lá dentro do teu coração vendo isso. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, a maldade. Se porém os teus olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti são trevas. Quão grandes são essas trevas? Quer dizer, que quando você é maldoso, olha as coisas de maldade, o teu corpo, a tua vida será uma treva. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará ou desprezará o outro. Não pode servir Deus e a Mamon. Olha aqui, o único que Deus reconhece como Deus é o Deus Mamon, Deus do dinheiro, Deus da riqueza. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamon. Ou tu serve ao Senhor, ou tu vive essa vida secular só buscando as coisas da terra. Por isso eu digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo pelo que haveis de vestir, nem a vida, nem o mantimento, que o corpo mais que vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, em celeiros vosso Pai celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? O que Cristo está falando isso? Qual é a nossa maior preocupação, irmãos, na terra hoje? Qual é a maior preocupação? De nós todos aqui. Essa palavra me inclui muito. Qual é a maior preocupação? É nós colocar o quê? Comida na nossa mesa. É nós ter o quê? Um vestuário. É nós pagar o quê? As nossas contas. É nós fazer o quê? Dar uma boa educação para os filhos. Quem tem carro, botar gasolina no carro, fazer manutenção. Isso aí, irmãos, ele faz parte da humanidade. Só que Cristo está falando o seguinte, que isso nos faz ter ansiosidade quando nós andamos o quê? Preocupados e não confiamos no Senhor. Quando nós estamos numa dificuldade grande na nossa vida, é mais fácil nós, eu estou falando de mim, é murmurar, reclamar, é xingar, é brigar, é nós ter depressão, é ser ansioso, ser cansado. Mas nós nunca fizemos como Maria. Sentamos na mesa do Senhor e aprendemos e falamos, Senhor, a Bíblia diz lá, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou ele diz assim, ó, pedi, dar-se-vos-á. Mas nós não paramos e dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, olha aqui, ó, eu tenho uma conta que se eu não pagar na terça-feira, eu vou perder o meu carro e eu não tenho para quem pedir, mas eu estou colocando nas tuas mãos esse problema que causou na minha vida. É verdade ou não? Nós não fizemos isso. Poucos fazem e confiam no Senhor. Existem coisas que não estão no nosso alcance.
A Bíblia diz lá em Lucas 18, 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Tem coisas que não estão na nossa vida, nós ficamos ansiosos demais, nós não temos aquela verdadeira fé. Eu estava vendo um testemunho, esses tempos atrás, e diz que tem uma mãe, ela morava em São Paulo. O marido dela ficou doente e ele trabalhava com pintura, autônomo. E aquela família cristã, e essa irmã relatou esse testemunho verídico em São Paulo. Ela disse: meu marido ele ficou doente durante 6 meses. 6 meses ficou doente. E numa dessas, terminou a economia deles. Eles ficaram com 3 meses de aluguel atrasado. 3 meses de aluguel atrasado. Não tinha comida dentro de casa. E ela era uma serva de Deus de oração, e ela lavando a louça, e ela cantando e orando, e ela disse: Senhor, eu abri a minha despensa e eu tenho uma última lata de leite. Eu não tenho feijão, não tenho arroz, não tenho mais nada. O dono do aluguel chegou e disse que se eu não pagar amanhã ele vai nos despejar. E ela cantando, louvando a Deus, feliz e alegre, dando glória a Deus. E ela colocou nas mãos do Senhor aqui, disse: Senhor, mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu é o meu Salvador e eu espero em Ti. E aquela serva de Deus cantando, orando, e ela chegou, quando ela virou para trás, ela viu uma voz assim: ó, pega teu casaco e a tua bolsa e vai caminhar. E tu passa pelo viaduto tal. E aquela irmã disse: Senhor, mas está meio chovendo. Pega teu casaco, a tua bolsa e vai por aquele caminho. E ela saiu, e ela foi. E ela foi caminhando, daí o Senhor disse: agora tu entra nessa rua e passa por cima daquele viaduto. E ela pegou e foi. Daqui a pouco, o Senhor disse para ela assim: fica atento. E ela ficou atenta, ela não ficou distraída, ela não ficou relapsa, ela não ficou relaxadamente, ela ficou atenta. E ela disse que quando ela ficou atenta, passou um carro a toda assim, e ela viu que voou uma bolsa, e o Senhor disse: agarra. E quando ela pegou, disse que o carro se largou embora, e ela abriu uma mala cheia de dinheiro, exatamente o valor que ela precisava. Para os incrédulos que de repente não vão acreditar nesse testemunho que eu ouvi, eu vou falar aqui veridicamente de algo que eu presenciei com a avó da Lu. A avó dela que morreu, quantos anos a avó morreu? 85 anos, ela era uma missionária, com 85 anos ela viajava pelo mundo inteiro, onde ela sustentava acho que mais de 30 missionários. Ela era na África, na Tanzânia, enfim, Paraguai, Uruguai, ela vivia viajando. E um dia ela sentada na nossa frente, ela disse que ela sentou com a filha dela, Bebel, e ela disse assim: irmão Gilmar, eu precisava mandar uma oferta para a África, nós tínhamos que comprar um trator para um missionário, para abrir um poço artesiano. E eu não lembro quanto que era o valor. E ela disse que ela pegou a bolsa dela, e o Senhor disse assim: ó, vai para o banco. E ela pegou a Bebel, a tia da Lu, e foi no banco e sentou. E quando ela sentou, o Senhor disse assim: bota a mão na tua bolsa. Ela botou e saía dinheiro. E ela disse que ela botava e saía dinheiro. E quando ela entregou no caixa, foi exatamente o valor que precisava para aquele depósito. Quando ela botou a mão, não estancou. Porque Deus fez milagre, Deus fez algo sobrenatural na vida dela. A outra vez que ela estava na casa dela, disse que ela recebeu pastores lá em Brasília. Ela começou a receber visita. Ela tinha 2 panelas na casa, ela dando comida. Daqui a pouco ela disse: como é que eu vou dar para tanta pessoa? E ela começou a botar, e a comida começou a aumentar, e todo mundo comeu, e ainda sobrou comida. Deus fez milagre. Agora, irmão, como existe? Irmão, o nosso Deus é um Deus de milagre. Se isso não for verdade, qual é a tua razão para entender o Evangelho? A quem é que tu serve? Um Deus morto ou um Deus vivo? Se nós não cremos em milagre, irmãos, se nós não viver isso, o que adianta vir o Evangelho? O que adianta nós estar aqui domingo? Se nós não tivermos uma mudança na vida, o que adianta vocês aqui? Você vai ficar dentro só trabalhando, ou você vai sentar junto com Jesus e Maria para que a tua vida seja mudada na tua vida?
Quantos milagres acontecem? Quantos de nós estamos vivendo um milagre? Quantos de nós estamos vivendo algo diferente na nossa vida? Será que nós vamos acostumar com aquilo que nós estamos acostumados, a nossa vida, o nosso cotidiano, e nós não vamos mais viver um milagre, não vamos mais sentir a presença de Deus na nossa vida, irmãos? Você é um conhecedor? Conhecedor nós temos muitos conhecedores. Satanás é o maior conhecedor da Bíblia Sagrada, irmão. É o maior conhecedor. Só que o verdadeiro é aquele que quando estava lá Jesus para ser crucificado, né? Satanás levantou as pessoas e disse assim: tu és filho de Deus, desce da cruz. Tu não falou que tu ia destruir o teu que crescia e tu ia construir? Desce da cruz. E aí o ladrão do outro lado dizia assim, ó: tu não és filho de Deus? Por que tu não salva? Salva-te de mesmo, salva. Tentando, Senhor. Tentando, Jesus. Tentando. Se é eu, Gilmar, o nosso brilho, o nosso eu, como o homem faz assim, olha só. Eu sou profissional. Tu tá me desafiando. Agora eu vou lá fazer. Eles começaram a desafiar Jesus. Mas Jesus, ele era convertido. O que ele fala? Ele ora e diz assim, ó: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aí o ladrão pega e fala assim: olha, nós somos merecedores por estar aqui, mas ele não merece nada por estar aqui. E aí ele fala a Jesus: lembra de mim quando eu entrar no teu paraíso. E Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque é uma diferença daquele que serve a Deus do que não serve. O que a Bíblia fala, irmão? Mateus 11, 28. Eu gosto tanto dessa palavra, eu quero ler para vocês. O que ela diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entregar toda a nossa vida para o Senhor, sentar na mesa com o Senhor e aprender com Ele, não ficar sendo distraído e andando para outros lados. O que é, irmãos, uma pessoa afadigada para nós terminar? Afadigada é uma pessoa extremamente aborrecida. Extremamente aborrecida. Uma pessoa que trabalha demais. Não que você seja um preguiçoso, porque a Bíblia diz que a preguiça traz miséria, tem que ter moderação. Tudo que é excessivo, eu já fui muito excessivo, irmão, muito excessivo. Eu já cheguei a trabalhar das 6 da manhã até as 2 da madrugada e achava que trabalhava pouco. Comecei a botar minha vida em coisas que eu queria fazer, achava que estava certo. Né? Apressar, fazer coisas apressadamente e tomar decisões excessivamente. Uma pessoa que se afadiga, ela fica uma pessoa doente. Quando nós perdemos o controle da nossa vida, quando Jesus fala para Marta: tu está afadigada, porque ela está em excesso da vida dela, ela está além daquilo que é normal, ela passou a fronteira daquilo que não era para passar. E lá em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz o quê? Que há tempo para todas as coisas, ou seja, nós temos que ter moderação. Tem coisas que eu também tenho aprendido, irmão, a ter moderação. É muito bom nós aprender a ter moderação. Eu aprendo todos os dias a ter moderação na minha vida. E uma das coisas que eu fiquei pensando com o Senhor, e eu disse para Deus: como que nós vamos aprender a ter moderação? E o Senhor nos ensina um pouco. Se você olhar os frutos do Espírito, a Bíblia diz que os frutos do Espírito, quando o fruto do Espírito não há lei, a Bíblia diz, não há lei. Por que não há lei? Porque se você tiver os frutos do Espírito na tua vida, você encontra a verdadeira salvação do Senhor Jesus. E o que nos fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, irmão? O que nos diz sobre os frutos do Espírito? Um dos frutos do Espírito, irmão, é a paz. A verdadeira vida do homem é quando o homem tem paz. Quantas pessoas não têm paz, irmão? Ter paz é a coisa mais linda de um homem ter paz, poder levantar cedo, glorificar Deus e dormir
Tu viver o dia inteiro na paz, tu ter, a Bíblia diz em Salmos 23, um dos mais lindos do mundo, mais conhecido. O que diz o Salmo 23, irmão? Hã? O Senhor é meu pastor e nada. E o que não pode faltar na tua vida, irmão? É a maior riqueza de um homem. Quando você tem paz. E como que se adquire paz, irmão? Como que se adquire paz? Fazendo o que é certo. Vivendo na justiça. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, lhe será alcançada. Quando você vive na fidelidade, mansidão, tu ter serenidade, tu ter paz, ser manso, ter serenidade, irmão. Poder viver na tranquilidade, saber conduzir as coisas que Deus está colocando na tua vida. Como que nós estamos conduzindo? Como nós estamos tomando nossas decisões? Longanimidade. O que é longanimidade? Suportar contrariedades. Muitas vezes a gente não pode ser nem contrariado. Hã? É verdade, irmão? Não dá para ser contrariado hoje. Qualquer coisa que fala para ti já era. Quantas coisas eu já fiz, irmão, porque eu não quis ser contrariado. Às vezes eu estou orando em casa, eu peço perdão para Deus, eu chego a chorar. Porque eu me arrependo das besteiras que eu fiz na minha vida. Porque eu não tive o dom da habilidade. Eu estava vendo o testemunho do pastor. Ele disse que ele estava viajando, né? E aí ele foi antes de pegar o voo dele, ele foi no aeroporto, ele disse que vai mandar naquela época, né? R$25 uma taça de café. Sabe, no aeroporto, deixa a carteira para tomar água sem graça. E aí disse que quando ele pegou a taça de café, ele foi pegar, a moça que atendeu ele, pegou e tocou o café assim e caiu. E ele disse assim, lá se foi R$5. O que aconteceu? Longanimidade, não pode ser contrariado. Aí o que aconteceu? Ele sentiu que aquela menina não estava bem. Em vez dele pegar e reclamar, porque nossa iniciativa, né, irmão? Se é comigo, ó, moça, foi eu quero outro. Faça favor de dar o seu gerente lá. É verdade ou não, irmão? Hã? Qual é a nossa atitude? Acontece isso aqui. A gente recebe uma carta. E principalmente, sabe, eu tenho experiência aqui. O camarada às vezes dá um probleminha, ele bota uma carta no Google lá na reclamação. Até o dia que ele nasceu, o DNA dele, a cor do cabelo, ele faz. É verdade ou não? É assim que acontece. Fala aquele texto de reclamação. Porque ele não tem a paz do Espírito, ele não tem a unidade, não. Ele não tem isso. Ele não vive, ele não senta na mesa do Senhor. E aquele pastor pegou e viu que aquela menina não estava bem. E o que ele fez? Ele falou, moça, o que está acontecendo? E aquela moça pegou e disse, não é mentira, aconteceu isso, daqui a pouco ela está para um lado. E ele pregou a palavra, falou do amor de Deus. E nós, irmãos, quantas vezes a gente faz isso? Nós não podemos ser contrariados. Né? O amor, irmão, nem se fala, né? Muitas vezes nos falta amor, nosso coração seca, né? Não tem mais amor. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, assim, ó, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Esse é o verdadeiro amor. Hã? Aonde está meu amor? Eu tive um tempo, irmão, na minha vida que eu tive uma depressão e eu não sentia nada. Desejei a morte. Não sentia. Estava seco por dentro. Só que eu vi que estava errado. Eu fui orar, pedi para Deus fazer eu viver de novo. Vivi sem esperança por muito tempo na minha vida. Eu me lembro que com meus 18 anos, eu conheci um amigo meu que chamava-se Jocelyn. Nunca mais vi ele. O pai dele, Arizoli.
já faleceu. Eu tinha 18 anos. E aquele menino, ele se converteu. E ele me convidou para ir no culto. E eu fui com ele. Fui com ele no culto, mas nunca mais voltei no culto. Eu estava conhecendo, não sabia o que era, nunca mais. Mas eu me lembro que aquilo me deixou marcado. Um homem de Deus se levantou. E ele disse assim: irmãos, eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira, hoje eu estava passando por uma avenida e vi um carro pegando fogo. E chegou o corpo de bombeiro e apagou aquele fogo. Terminou, ficou só a fumaça e o cheiro. E ele disse assim, ó, cuidado para que não se apague o fogo na vida de vocês. Segundo, ele disse assim, ó, um homem não pode viver sem esperança. Aquilo marcou na minha vida que até hoje, eu estou com 48 anos, eu me lembro, eu tinha 18 anos. E ainda tinha cabelo. E não usava óculos. E ele disse assim, um homem sem esperança não vive. Se tu comprou uma televisão, vai atrás da geladeira. Se tu comprou a geladeira, vai atrás do fogão. E assim sucessivamente. Não pare na tua vida. Não estagne. Não deixe o fogo apagar. Isso é o amor, irmão. Quantos de nós não tem mais amor no coração? Porque você está afadigado. Você não vive mais o fruto do Espírito na tua vida. E por último, a temperança. Uma das coisas mais difíceis que eu acho. O autocontrole. O domínio próprio. Meu Jesus. Quantas explosões eu já tive na minha cabeça. Quantos problemas eu já tive, irmão, que eu não consegui resolver com o domínio próprio. E eu tenho orado sobre o Espírito todos os dias. Para que eu possa sentar com Cristo, irmão. Para que eu possa viver essa presença com Ele. E para encerrar, irmão, uma das coisas mais lindas que eu acho, Provérbios, quando Jesus fala que Maria não perdeu a melhor parte, irmão. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó, filho meu, não te esqueça da minha lei. O teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e até acrescentarão anos de paz. Maria, quando estava sentada com Cristo, ela estava vivendo aquilo ali, irmão. Ela estava sendo aumentada os anos de paz. Ela estava vivendo a presença do Senhor. O homem e a mulher que se assenta com Jesus, ele vive anos de paz na sua vida. E aumentarão os seus dias de vida. E o mais lindo, irmão, é que lá em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 11, diz assim, olha só, aí tu recebe as promessas de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse, você não tem que ter medo daquele que possa matar você aqui, mas daquele que possa dar depois da morte, mandar você para o céu ou para o inferno. O Senhor nos dá uma promessa na nossa vida. Nos dá uma promessa para a nossa vida. Quando você se assenta na mesa do Senhor, você não tem que ter medo de mais nada, da morte, de nada. Você não tem que ter medo da doença. Você não tem que ter medo, irmãos, dos problemas. Eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre do Senhor. Há pouco tempo agora eu tive que fazer um transplante. Eu estava agora há pouco tempo atrás eu fiz um transplante da minha vista direita. Eu fiquei cego dessa vista. E aí eu tive muitos problemas quando eu fiquei cego dessa vista. Eu me batia nos lugares, eu ia me batendo nos vidros. O meu carro de um lado era todo amassado, ainda era um carro dirigido teimoso. Do outro lado não. E comecei a ser que nem criança caminhar na rua. Caía, me batia, vivia cortado, porque me terminou a minha vista. Essa aqui era pouco e a outra então eu tive um problema. E teve um dia que eu falei para Deus assim,
cheguei no meu quarto e disse assim: Deus, existem coisas na vida da gente que nós não podemos fazer. Eu tenho condição de não pagar por essa cirurgia, eu falei para Deus. Tu me deu condição, eu te agradeço por isso. Eu tenho condição de ir lá no consultório e pagar a consulta particular para mim fazer a cirurgia. Eu tenho condição de ir até o consultório. Eu tenho condição de ligar. Eu tenho saúde para isso. Mas existe algo, Deus, que não está no meu controle. Eu preciso. Eu não sei como eu oro para Ti. Eu falei para Deus, eu não sei como eu oro para Ti, porque eu preciso de uma corda que uma pessoa vai aparecer para me servir. E tem que ser algo compatível para mim. Eu não tenho precisão no meu olho, está me prejudicando o olho, eu vou estar perdendo o ombro. Está difícil para mim, eu falei para Deus. O que eu faço, Senhor? Tem coisas que não estão no meu alcance. Existem coisas que eu posso fazer, mas isso eu não posso fazer. Mas eu entrego nas tuas mãos esse meu problema. Maio, dia 28 de maio, fez um ano que eu morei aqui. No dia 28 de maio, me chamaram para fazer o transplante. Glória a Deus. E eu fiz um milagre. Deus fez um milagre. Hoje essa vista eu enxergo melhor que esse aqui. Mas eu acredito no milagre de Deus. E quero dizer para você, meu irmão, se assente na mesa com Cristo. Faça com Maria. Que essa parte não vai ser tirada, Bíblia diz. Ninguém vai tirar da ti. Vai ser uma bênção para o teu caminho, para a tua família. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Da minha vida, aleluia, que tal me amor.